Começando esse vídeo, lembrando que é muito importante que você se inscreva aqui no canal do Professor Leonardo. Deixe seu like, o seu comentário e me siga nas outras redes sociais, no Twitter, @ProfLeoOficial e também no Instagram, canal ProfLeo. Bolsonaro tem discutido nos últimos dias o preço da gasolina, que ele pode abaixar o valor dos combustíveis caso os estados cooperem com ele. E toda essa situação de Bolsonaro tem dois pontos que são muito importantes nós comentarmos. O primeiro deles é com relação aos impostos e o segundo com relação aos preços. Com relação aos impostos, Bolsonaro falta com a verdade com a população brasileira. Primeiro, que ele está dizendo que poderia retirar os impostos federais dos combustíveis caso os estados mudem o ICMS. Mas isso é uma mentira de Bolsonaro, porque os impostos, que a arrecadação do governo com a gasolina, ela é muito alta, na casa dos bilhões. E se Bolsonaro retirar esses impostos, ele não tem uma outra forma de repor essa falta de recursos que o governo vai ter. Então, para passar uma imagem de que ele está tentando lutar pela população, o que ele faz? Ele joga a culpa nos estados, porque Bolsonaro sabe que os estados não vão mexer no ICMS. O ICMS é uma arrecadação extremamente importante para os estados. Sem ela, os estados, ou reduzindo essa arrecadação, os estados vão passar por dificuldades. Então os estados não irão mexer, e Bolsonaro sabe disso. Mas para se livrar, porque ele sabe que não vai conseguir ter outra fonte de renda, não vai conseguir ter outra fonte de recursos, outra fonte de arrecadação, ele joga a culpa nos estados, dizendo que, olha, eu tentei fazer a minha parte para reduzir o preço dos combustíveis. Quem não quis fazer foram os estados, foram os seus governadores. E como o Bolsonaro não tem nenhum governador, porque o partido dele é o Aliança pelo Brasil e não elegeu absolutamente ninguém, então Bolsonaro pode tranquilamente sair dessa situação sem se indispor politicamente com nenhum governador, que era do seu partido. João Dória, que não é do partido de Bolsonaro, é do PSDB, governador de São Paulo, saiu criticando essa ação de Bolsonaro com relação ao ICMS. Mas vamos supor, e aí vamos para o nosso segundo problema, que é o problema do preço dos combustíveis. Vamos supor que, de fato, os estados eles queiram modificar o preço, o ICMS, querem modificar os valores do ICMS e o governo federal arrume uma outra fonte de renda para conseguir compensar essa arrecadação menor que vai conseguir com o valor dos combustíveis. Mesmo que magicamente isso mude, o preço da gasolina não vai mudar tanto assim, não mudaria tanto assim, melhor dizendo. Isso porque existe uma coisa chamada percepção do consumidor. E agora eu estou entrando aqui em algumas teorias de comportamento de compra do consumidor. Se o consumidor ele está acostumado a pagar um determinado valor ou um determinado preço, porque preço é diferente de valor, um determinado preço por um produto durante todo um período, durante vários períodos, ele acaba se acostumando em pagar aquele preço e ele acha que aquele é o preço normal, que aquele é o preço convencional. Então, se nós estamos acostumados a pagar R$ 10 o preço do litro do combustível, da gasolina, vamos colocar R$ 10 para facilitar a nossa conta. Nós achamos que esse é o valor, é o preço correto, ou é o preço convencional, é o preço que nós estamos habituados. Nós já estamos acostumados a pagar R$ 10 pelo valor, pelo preço do litro da gasolina. E como que é composto esse preço da gasolina? Estamos apenas fazendo uma suposição. R$ 5 são os custos produtivos que o posto tem e os outros R$ 5 são encargos, são tributos, impostos que precisam ser recolhidos. Então você soma os custos produtivos com os 5 do encargo e você tem o valor de 10, o preço, né, de R$ 10 que é pago pelo cliente lá na bomba. Se o governo retirar esses R$ 5, você tem apenas os R$ 5 de custos produtivos. Mas você acha que o posto de gasolina vai repassar isso para o cliente cobrando apenas R$ 5 no valor, no preço do litro da gasolina? Não vai. E por que não? Porque nós já estamos acostumados a pagar R$ 10 o preço da gasolina. Esse já é o valor que nós interiorizamos, é o valor que nós já consideramos normal. Então, ao invés de retirar R$ 5, que seriam a totalidade dos impostos que foram retirados, os postos de gasolina retirariam 3, 4, R$ 4,50. Ao invés de pagar R$ 10, as pessoas agora pagariam 7, 8, R$ 9, 9,50. R$ 9,50 já é uma redução em relação a 10. Então esses 9,50, esses 50 centavos a menos já seriam essa redução dos impostos que a população iria sentir. Mas o restante, os postos de gasolina iriam
interiorizar, iriam absorver como lucro. E por quê? Porque nós já estamos acostumados a pagar R$ 10. Qualquer valor a menos que nós já estamos pagando, que nós pagaríamos, nós já estamos pensando que é uma economia por conta da redução dos impostos. Então, a grosso modo, quem seria o maior beneficiado? Os postos de gasolina que iriam aumentar o seu lucro. E a população teria ali um aumento muito pequeno, ele teria um ganho muito pequeno. E por um curto período. Porque passado um certo tempo, os preços voltariam para aqueles patamares que já eram praticados anteriormente, antes da intervenção do governo. O governo federal sairia perdendo, o governo estadual sairia perdendo e no final das contas o consumidor, o contribuinte, também sairia perdendo, porque seria uma arrecadação menor para a União e ela pagaria o mesmo preço. Porque, pelas teorias do comportamento de compra do consumidor, se o consumidor ele consome um produto pagando um preço durante vários períodos, ele acha que aquele preço já é o preço normal. Nós estamos acostumados a pagar esses R$ 10. Nós não lembramos mais quando nós pagávamos anteriormente 5, 4 reais o preço da gasolina. Valores hipotéticos que nós estamos utilizando aqui apenas como exemplo. Então essa é uma medida de Bolsonaro populista, jogando a população contra os estados, mas que de fato fosse colocado em prática não teria efeito algum. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, ative as notificações, passe esse vídeo para frente, me siga no Twitter, @profileoficial e também no Instagram, canal Profiléu.